Estamos aqui mais uma vez e hoje estou fora das paredes. Hoje estou num novo lugar para poder fazer uma mensagem diferente. Recentemente eu estava lendo um texto sobre um especialista em ciência da religião. E nesse texto ele falava sobre a busca do homem em procurar resolver os seus problemas, a busca do homem por algo espiritual, por algo sobrenatural. E o que é interessante sobre isso, que também essa semana eu estou assistindo na Netflix uma série chamada A História de Deus com Morgan Freeman. Ele pega e passa por diversos lugares e ele estuda as religiões, as principais grandes religiões do mundo. Ou seja, o islamismo, o budismo, o judaísmo, o cristianismo e o hinduísmo. Então, diante disso, o que o texto tem a dizer junto com essa história? O homem, ele tem uma necessidade de buscar o sobrenatural. O homem tem uma necessidade de procurar se envolver com a divindade. Sabe o que acontece? O homem, ele tem a busca pelo desejo de se encontrar, de ter respostas que naturalmente ele não tem. Então, o homem, ele naturalmente ele busca esse tipo de coisa para se encontrar, para responder à necessidade da sua vida, né? Todas as religiões, de alguma forma, procuram dar uma resposta a respeito da criação, da salvação e do fim dos tempos. Contudo, o que é mais interessante é que diversas histórias, diversas religiões contam algo semelhante ao que a Escritura nos ensina, né? Tem histórias que falam sobre uma divindade que se irou com a humanidade e mandou uma grande chuva e matou todo mundo. Há outra religião na história que temos por aí, que diz que um grande bebê desceu num berço e caiu na terra, e aí se formou uma cratera, e daí começou-se a civilização a partir desse feto, a partir dessa criança. Então o que é interessante é que desde sempre o ser humano ele busca as respostas no sobrenatural, ele busca as respostas em algum lugar. Então o homem tem uma necessidade de buscar a Deus e ter o seu conhecimento do sobrenatural. Na Bíblia temos muitos exemplos com relação a isso. Por exemplo, a divindade se revelando ao homem, se relacionando. Primeiro nós podemos ver isso, Adão e Deus andando no jardim na viração do dia. Nós também podemos ver o povo de Israel quando teve medo de subir ao monte, manda que Moisés suba no lugar deles. Nós também temos a questão quando Moisés, que conversava como que face a face com Deus, pede para que veja a face de Deus, e Deus fala: olha, se alguém ver a minha face, certamente morrerá. E então o que acontece, o que Deus faz nesse momento, ele coloca Moisés na fenda da rocha e passa, e Moisés só pode ver pelas costas. Isaías, ele tem a visão do trono de Deus, e quando ele vê o trono de Deus, ele se depara com aquela situação e ele diz: eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Então ele vê a glória de Deus, a manifestação. Salomão, ele tem um encontro com a glória de Deus quando ele inaugura o templo, a presença de Deus é manifesta. Os discípulos, quando estavam com Jesus no Monte da Transfiguração, eles puderam ter uma experiência maravilhosa. Mas, ainda que todos esses tivessem algo tão grande assim, somente um teve uma visão completa e total da glória de Deus. Quem teve visão da glória foi o apóstolo e discípulo João. E foi tão grande essa revelação, essa visão que ele teve, que isso se tornou todo o livro de Apocalipse. Apocalipse, ele trata de toda uma revelação. Apocalipse, ele não trata
de mistério, não, muito pelo contrário, ele trata da revelação. E é isso o que João vem a dizer em Apocalipse. É isso que João ele não está escondendo alguma coisa, mas muito pelo contrário, ele está revelando alguma coisa, né? João, ele tem algo a nos dizer. E em tempos como esse que nós estamos vivendo, tempos de incerteza, muitas pessoas falam muitas coisas. Hoje é muito fácil ligar um celular e sair falando. Contudo, eu vejo pessoas falando sobre a nova ordem mundial, sobre fim dos tempos, sobre tantas coisas, quanto que na realidade o que importa não é o fim dos tempos, quanto o que importa não é a nova ordem mundial, mas o que importa para nós é a nova Jerusalém, é o lugar aonde Deus preparou, é o novo céus e nova terra, a experiência que nós teremos eternamente junto com o Pai. Então, João tem a visão da glória. E assim como assistir um filme é tão triste você poder saber o final, só que quando nós estamos participando da história, é importante que nós possamos saber, para que nós não venhamos a ter ansiedade, né? Então, a visão da glória, a relação que João faz sobre o livro de Apocalipse é o maior spoiler, é o maior conto do final da história que nós podemos ter. Então, a visão da glória é um grande spoiler da salvação de Deus para a nossa vida. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, em primeiro lugar, sobre a visão da glória, o maior spoiler de toda a história, eu quero falar com você o renovo. É um renovo que acontece. É tudo novo de novo. Leia comigo aí, ó. Apocalipse 21, de 1 a 7. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Pois bem, na abertura do capítulo, nós podemos ver que todos os pecadores, e tantos os pecadores quanto demônios, eles já estão condenados, eles não podem fazer parte, eles não chegam no novo céus e na nova terra, eles não chegam no momento ápice da história. Inclusive Satanás, a besta, o falso profeta, todos estão no lago de fogo para sempre. O termo aqui usado para novos céus e nova terra é uma mudança total de todo o universo como nós conhecemos hoje. Já não vai ser mais nada igual. Tudo será substituído, ou melhor, tudo será destruído e substituído. Um novo ambiente, ele não será mais. O texto fala que o mar não existirá mais. O que ele está querendo dizer aqui pode ser duas coisas. Ou seja, nós não teremos mais os problemas do mundo, mas também que o planeta, ou o mundo da qual nós vivemos, ele não será baseado somente na água, mas ele será baseado na terra. É uma nova construção, o clima será diferente, as coisas serão totalmente novas. Novos céus e uma nova terra traz algo diferente, traz algo especial para nós. E aí no versículo 2 ele vai falar sobre a noiva. Ele diz: vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia da parte de Deus.
E isso é muito interessante porque a noiva é a igreja representada pela cidade, são as pessoas que vão se encontrar com o noivo. É o casamento que Deus preparou, a noiva preparada, adornada para o seu filho que se entregou pela noiva. Esse será o grande momento aguardado por tanto tempo. Aquela separação que aconteceu lá no jardim, agora será, enfim, terminada com um grande casamento e a eternidade juntos para todo sempre. O texto continua dizendo que agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Quem usa muito esse termo também é João, quando ele diz que Deus tabernaculou com os homens. Deus, ele veio morar com os homens. O tabernáculo, ou o termo tabernaculou, significa viver junto, significa fazer morada. E é isso o que João está escrevendo novamente aqui, porque agora é na presença ilimitada de Deus. Então no versículo 4, ele vai dizer que ele enxugará dos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Assim como a mesma ideia de que o mar já não existirá, que não terá mais os problemas deste mundo, assim também ele reforça dizendo que ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Você não precisa mais se preocupar, porque na eternidade, no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, você não terá mais os problemas dessa vida. Tudo já passou, agora é vida nova, é vida eterna com a presença de Deus ilimitada. A visão da glória, o maior spoiler da história. Em segundo lugar, é que para entrar nesse lugar, para entrar na Nova Jerusalém, você precisa de um passaporte e ele é vitalício. E para isso você precisa estar com o nome no livro da vida. Leia aí comigo Apocalipse 21, versículo 8 e o versículo 27. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Nela jamais entrará algo impuro, nem que ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos os nomes estão escritos no livro da vida. Então o que acontece aqui já é uma advertência para aquilo que vai acontecer. Ele faz uma classificação de pessoas, ele faz a classificação dos pecadores, daqueles que estão longe da presença de Deus e que não podem se tornar participantes da Nova Jerusalém. São aqueles que não deram atenção ao chamado de Deus, são aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho, e esses não poderão participar da Nova Jerusalém. E olha, o que acontece é que tem muita gente por aí que acha que porque Deus é amor, porque Deus ele é bom, ele vai deixar que todo mundo se salve, ou que então às vezes a pessoa acha que ela é tão mal, ou que ela apronta tanto, que ela vai meter o terror no Satanás quando chegar no inferno. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Primeiro, não tem segunda chance. A chance que nós temos nós temos em vida, nós temos aqui na terra. Depois, o modo de como você viver a sua vida vai dizer aonde você vai passar a eternidade. Então o que acontece? Não tem segunda chance, não tem uma segunda vez. E muito mais do que isso, quando alguém chegar no lago de fogo, não vai poder meter o louco em Satanás. Não tem como fazer alguma coisa, não tem como assustar o Satanás. Sabe por quê? Ele não é o principal do inferno. Ele não é aquele que vai estar com um tridente para dar o seu castigo. Não, muito pelo contrário. O próprio Satanás, ele será condenado. Ele está condenado junto com aqueles que não ouviram a palavra do Senhor. Então, não é Satanás que você tem que temer, mas sim a presença do Deus justo, que executará a sentença sobre os pecadores. Pois é.
no inferno será a presença do Deus juiz que executa a sentença. Mas aqueles que entrarão na Nova Jerusalém, esses têm o seu nome escrito no livro da vida. Esses vivem de uma forma diferente. Esses têm algo a mais na sua vida. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Em terceiro lugar, a visão da glória. O maior spoiler da história é a morada eterna. É a morada eterna. Leia comigo Apocalipse 21, de 9 a 11 e depois 21 a 26. Um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro, que ele levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como a de joia preciosa, como jaspe, clara como cristal. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada porta era feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi algum templo na cidade, pois o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, os reis da terra lhe trarão a sua glória. As suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Então aqui no versículo 9 ele volta a falar da noiva, a esposa do Cordeiro. E o que é interessante é que a cidade santa é a noiva. Todos os habitantes dela são aqueles que chegam. Era isso que Abraão entendia. É isso que Abraão aguardava pela fé obediente. A Nova Jerusalém assume o caráter de seus habitantes. Os habitantes redimidos pelo sangue do Cordeiro. E o que o texto vai dizer que a pedra preciosa de jaspe que ilumina a cidade. Mas aqui na verdade é uma transliteração do original. Aqui a ideia se dá um diamante que reflete a glória de Deus. Por isso não precisa nem de sol e nem de lua, pois a glória de Deus presente e limitada para os seus filhos, ela serve como luz para a cidade. Nessa cidade não haverá noite, não haverá ausência de luz, pois a glória de Deus irradiará a todo momento pela cidade. Nós precisamos entender isso e sonhar com esse momento. A nossa nova morada. O texto vai dizer ruas de ouro. O texto vai dizer algo tão maravilhoso. É uma espécie de jardim, é uma espécie de condomínio fechado. É interessante que a ideia de condomínio fechado, ela traz uma sensação de paz, de jardim em meio às casas. E é exatamente isso. Cidade é uma construção humana, mas jardim é uma construção de Deus. E nesse momento nós temos a união de Deus com os homens, fazendo uma cidade maravilhosa em meio a um jardim tudo novo. No versículo 22, ele diz que não viu templo na cidade. Em vários momentos na história, na visão da glória, daquilo que seria o fim dos tempos, sempre fala sobre um templo, sempre fala sobre um lugar de adoração. Lembra que eu falei que Deus ele tabernaculou entre os homens lá no Evangelho e agora ele faz o seu tabernáculo, o tabernáculo de Deus está entre os homens? Pois bem, no novo céus e nova terra, a nova Jerusalém não precisa de um templo, pois a presença de Deus já está com eles. A presença de Deus já se faz presente, não se necessita de um lugar físico, pois
todo lugar. É o lugar de adoração e da presença de Deus. Nós não precisamos nos preocupar com isso. É muito mais do que qualquer coisa que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Vai muito mais além. O próprio texto vai dizer isso, que a presença de Deus e o Cordeiro são o templo. Isso é maravilhoso. O texto vai dizer no versículo 24 sobre as nações. E aqui o que ele está querendo dizer é que as nações presentes na Nova Jerusalém não são simplesmente... O versículo 24 vai dizer sobre as nações. E aqui o que ele está dizendo é que não tem divisão de pessoas, não tem divisão de classe, não tem divisão de sociedade, não tem divisão de nacionalidade, mas muito pelo contrário. Aqui o que ele está querendo dizer é que todos aqueles que foram salvos serão iguais, serão unânimes, não tem diferença de cor, de raça, não tem diferença de nacionalidade, todos são participantes da Nova Jerusalém, todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. E no versículo 25 diz que as portas dessa cidade jamais se fecharão. As portas estarão sempre abertas. Sempre abertas. Isso demonstra que não há perigo para essa cidade, não há causa iminente que possa aferir sobre essa cidade, não há nada que possa tirar a paz dessa cidade, pois os seus inimigos já estão condenados no lago de fogo e agora reina a paz completa de Deus. Então, para finalizar, diante de tudo isso que nós vemos, sobre a visão da glória, aqui nós já estamos tratando do final do livro de Apocalipse. Você pode ler o livro todo e ver toda a revelação de João. E aqui nós já estamos na complementação do livro. Mas o que é interessante é que nós podemos desfrutar de tudo isso na eternidade. Tem um documento na história da igreja chamado Catecismo Maior de Westminster. É a base da fé cristã e ali fala de todos os seus símbolos. E o que é interessante, é um documento feito em perguntas e respostas. E a primeira pergunta desse documento é: qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta é glorificá-lo e ter prazer nele para sempre. O meu e o seu propósito é glorificar a Deus e se relacionar com Ele. Hoje é o dia para você, hoje é o dia para que eu possamos ter um encontro com Deus. Hoje é um dia da qual nós podemos nos relacionar com Deus. Hoje é um dia que não importa mais o que nós estamos passando, não importa a nossa situação, mas importa que nós possamos nos relacionar com Deus, ter um encontro real com Ele. Hoje nós precisamos de um encontro com Ele, independente se nós estamos vivendo em pecado, independente se nós temos problemas na nossa vida. Hoje nós precisamos ter um encontro com Ele por causa do nosso relacionamento. Assim como eu disse anteriormente, que como nós vivemos nessa terra, dirá como nós viveremos a eternidade. Assim nós precisamos ter um encontro e um relacionamento com Deus todos os dias. Hoje, Deus está nos chamando para um encontro com Ele. Não importa como está a sua vida, não importa se você se encontrou com Ele ontem, Ele quer se encontrar hoje com você. Ele quer ter um encontro hoje com você. O seu propósito, se você estiver com alguma dúvida, é glorificar a Deus e se relacionar com Ele. E é isso o que Ele quer com você hoje. Capítulo 22, versículo 17, diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser,
beba de graça da água da vida. Então, o Espírito e a noiva dizem: vem. Jesus está dizendo: vem. O Pai diz: vem. A noiva, a igreja, a santa, imaculada, aquela que não depende de placas, diz para você hoje: vem, vem. Esse é o momento da sua volta. Esse é o momento do seu retorno aos braços do Pai. Sabe, Deus ele sempre faz coisas diferentes. Hoje nós estamos num lugar diferente justamente para isso. Venha, venha, venha como está, porque Deus tem algo novo para você, um relacionamento diferente. Deixe Ele tratar as suas feridas, deixe Ele tratar as coisas do seu coração, deixe Ele trazer a mudança para a sua vida. Hoje é o dia do encontro, e depois desse encontro nos encontraremos eternamente na glória de Deus.